Olá, meu Brasil varonil, o meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 15 de fevereiro de 2026, domingo. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Miqueias 7:3 diz assim a palavra de Deus: Suas mãos são hábeis para fazer o mal, governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverterem a justiça. Que coisa mais atual, né? A palavra de Deus é linda. Miqueias, do capítulo 7, do 1 ao 7, ele vai fazer uma alusão à corrupção moral de Israel. Israel, o povo de Deus, chamado, escolhido naquele contexto, e o povo está em pecado aí terrível, né? E, portanto, o profeta vai denunciar a corrupção moral, aqui no capítulo 7, do 1 ao 7. E a palavra de Deus ela é atualizada para os dias de hoje, em todas as épocas, certamente para hoje, para a pós-modernidade, porque Deus é eterno, portanto, passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa, tá certo? Não tem variação. Os capítulos 6 e 7, além de denunciar no capítulo 1, 2, 3 e 4, e 5, no 6 e 7, ele vai trazer essa restauração. Mas aqui tem uma palavra abençoadíssima sobre essa questão da devassidão moral do ser humano, vou dizer assim. Mas Deus tem uma solução, sei que você sabe disso, e eu quero aqui te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Vamos ver aqui alguns aspectos negativos quando o ser humano se esquece de Deus, quando ele não dá lugar a Deus na sua vida, em primeiro lugar, assim, Deus, tu faz parte da minha vida. Israel estava fazendo isso, tá certo? Então o versículo 3 começa dizendo, Miqueias 7:3 diz assim: Suas mãos são hábeis para fazer o mal. A pessoa sem Deus é hábil para fazer o mal, ou seja, é habilitada, é propensa a praticar o mal. Por quê? Porque a essência do ser humano, desde a queda de Adão, ela está implantada no ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Essência divina, plena. Mas com a queda de Adão, o mal entrou. Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 12, se você ler, está lá. Então, Miqueias está aqui declarando, através da profecia, dizendo que suas mãos são hábeis para fazer o mal. Ou seja, a pessoa que abandona Deus, que não quer conversa com Deus, ele está habilitado a fazer o mal. Amém? Olha, por melhor que seja a pessoa, por melhor que seja a intenção da pessoa, por mais benéfico que ela queira ser, infelizmente, se ela não tem Deus no centro da sua vida, ela vai estar propensa a fazer o mal, porque o coração do ser humano é mau. Olha o que Jesus diz, falando a respeito de uns cidadãos que ele chama de falsos profetas, capítulo 7 de Mateus, versículo 22 e 23, diz assim: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes dirás Jesus abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Olha, curar, expulsar demônio, fazer coisas boas, não é bom não? Isso, claro que é. Mas, amados, se não for pela presença de Deus e com a consciência de que Cristo é o Senhor da sua vida, é o seu Deus, não vale muita coisa não. O coração é mau, por melhor que seja a intenção. Amém? Então, aqueles que não têm, as suas mãos são hábeis para fazer o mal, e o versículo vai continuar dizendo: Governantes, juízes exigem subornos. Que coisa mais atual, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, que é atualizada, ela é para a humanidade. Você não se volta para Deus porque você não quer. Seu coração está aí, ele precisa de transformação, tá certo?
Então, governantes e juízes existem subornos. Olha, para que coisa mais atualizada, em todas as épocas, sempre surgiram nações e governantes, tivemos reis, tivemos governantes bons e tal, mas sempre na história da humanidade tivemos pessoas más, perversas, governantes perversos, governantes que aceitam suborno, que se vendem, que se compram, que faz o mal. Então surgiram nações aí ao longo da história de governantes maus, perversos, que não queriam na realidade nada, só dominar pela sua própria maldade. E juízes que aceitam suborno vêm de eternidade em eternidade. Porque quando Jesus foi crucificado, que as mulheres disseram que ele tinha ressuscitado, o que os sacerdotes fizeram? Subornaram os soldados, ou seja, pagaram para que eles mentissem. E eram os sacerdotes. Então, e aí ele vai dizer, governantes exigem suborno. Nosso governo é um subornador e exige suborno. O governo do Brasil. E juízes exige suborno. Olha, os escândalos que estão aí, preciso falar alguma coisa? Então, na história da humanidade, sempre houve subornadores e subornados. Assim, interessante que são governantes e juízes, pessoas que estão no topo da cadeia de comando de uma nação. Isso é terrível, porque sempre existiu, mas também existiu bons, e existe bons, e ainda existe bons, tá certo? Mas o fato é que esse texto está dizendo que governantes e juízes exigem suborno, ou seja, fazem por suborno. Esse governo não tem nem vergonha de comprar voto, e mais sem vergonha é um deputado e um senador que vende o seu voto. Amém? Jó, ele diz o seguinte, capítulo 15, versículo 16: quanto mais o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Olha, o ser humano sem Deus. Jó ele diz assim, olha, porque Jó passa aquela aflição, os amigos dele estão querendo condená-lo, ele diz, rapaz, comigo está tudo bem. Eu só estou aqui, passando aqui um processo na mão de Deus. A fé de Jó está tranquila, mas ele diz assim, ele vai dizer que o homem é impuro e corrupto, e bebe a iniquidade como água. Olha assim, o que se vê no mundo, no Brasil, então, misericórdia. Amém, queridos? Então, essa palavra é atualizadíssima para hoje, para os tempos atuais, porque a palavra de Deus, desculpa, ela é atualizada em todas as épocas. E o versículo vai dizer assim, versículo 3 de Miqueias 7, os influentes conseguem o que querem. Os influentes que têm grana, os que têm posição social, vão se logo completando, vão ajudando uns aos outros, vão se comprando, vão se pagando, vão se vendendo, vão se ajudando, vão ali se banqueteando com as suas desonestidades, corrupção, tudo mais. Então, governantes, juízes e influentes. Governantes e juízes são influentes, mas quando ele diz influentes, inclui toda a sociedade. Um pastor influente aí, safado, mentiroso, que esteja mentindo para você e se vendendo para um governante safado, é um pior do que um descrente, tá certo? Então, os influentes conseguem o que querem, porque eles são influentes. Essa expressão, amada, ela demanda a malignidade que há no coração do ser humano, sem temor a Deus. A pessoa não tem temor a Deus. Porque uma pessoa que é influente, tem posição social, que tem temor a Deus, ela vai influenciar para o bem. Mas quem não tem temor a Deus e que tem influência, vai influenciar para o mal. Porque o coração do ser humano é tendenciosamente ao mal. Porque não tem temor a Deus. Amém? E eu digo para você que isso é uma verdade absoluta. Não, o fulano ali ele fez uma maldade, mas ele ajudou. Não, ele é perverso, mau, criminoso, assassino, odioso, porque quem é mau é mal. Aparência, cuidado com a aparência. Você está me vendo aqui a minha aparência. Você conhece a minha essência? Ontem eu falei a seguinte coisa: se a gente tirasse uma selfie da essência e pudesse mostrar, como seria a sua essência numa selfie? Então, amado, os influentes conseguem o que querem. Estão vendo aí, né? Com dinheiro, esses caras comprando tudo, careca do INSS, esses caras criminosos, o cara do Banco Master, ele é o que está lá tomando conta, mas por trás dele tem todo
um governo, tem toda uma estrutura financeira montada, tem toda uma estrutura judiciária corrupta montada para fazer tudo isso. Então, isso é o ser humano sem Deus. Os influentes, eles quase sempre conseguem realizar a sua crueldade, a sua desumanidade, a sua hostilidade, porque eles se alimentam do ódio e da impiedade e da injustiça e da vingança. É tudo isso que nós vemos no coração de uma pessoa sem Deus. É o que nós estamos vendo na atualidade do Brasil. Olha, o texto ele afirma que são hábeis para fazer o mal, governantes e juízes exigem suborno, os influentes conseguem o que querem. Essa turma, junto, sem Deus, eu vou dizer assim, isso é uma quadrilha. Isso é, usando por dias de hoje, isso é uma facção criminosa, quem age dessa forma. Hábeis para fazer o mal, governantes e juízes que aceitam suborno, influentes, ou seja, pessoas influentes que conseguem o que querem na maldade, porque aqui está tratando de maldade. Então, o versículo vai terminar dizendo assim: e tramam juntos para perverter a justiça. Todos esses, os influentes, os juízes, os governantes, os que são hábeis para fazer o mal, que não tem Deus, que não temem a Deus, o versículo 3 termina dizendo que eles tramam juntos para perverter a justiça. O que nós vemos no Brasil? A nossa justiça está pervertida por esse governo socialista, marxista, comunista, terrorista, fascista e todos os istas que você queira imaginar. E você, meu irmão, que é um pastor, você que é um líder religioso, você que é um cristão, defender esse governo, você está, junto com ele, pervertendo a justiça. Amém? Deus te abençoe. É uma reflexão. A palavra de Deus ela é atualizada. Escute. Tem coisa que já aconteceu, a gente entende. Tem coisa que ainda está acontecendo e tem coisas que ainda irá acontecer. Quando eu digo coisas, são fatos, tá certo? Porque Deus vai se manifestando na história, tem coisa que ainda é futura. Essa aqui tem se cumprido ao longo da história. Juízes e governantes perversos, cruéis, pessoas influentes, perversas e más, que pervertem a justiça e fazem do suborno o seu pedestal. Nós vemos isso no nosso governo socialista marxista que está no Brasil, portanto, é uma justiça pervertida. Mas há uma esperança, tá certo? Há uma verdadeira esperança. Aliás, a única esperança que é Cristo. Porque o homem convertido, ele pode até falhar, mas ele vai se esforçar para fazer aquilo que é correto, justo e agrada a Deus e que é realmente correto. O crente, ele não faz o que é bom, ele faz o que é correto. Amém? Por isso eu vou encerrar lendo 1 Timóteo 2, 3 e 4, que diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, ao conhecimento de Cristo. O ser humano sem Cristo, ele é mau, ele é essencialmente mau. Ele perverte a justiça, ele mente, ele é corrupto, porque o ser humano sem Deus tem o coração corrompido desde a queda de Adão. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe esses dias aí em que as cidades, muitas delas os seus prefeitos entregam a cidade na mão do Satanás, mas eu estou aqui, a Igreja de Cristo, reunida aqui no João 23, está orando para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e nós possamos acabar com a corrupção e com a injustiça em nossa pátria. E isso, querido, tem jeito. Através do voto certo mesmo, votar em quem é honesto, em quem é justo, em quem faz o bem. Ah, política e religião. Não, não estou falando de política e religião, não. Estou falando de verdade e justiça. E quem conhece Cristo, que é a verdade, jamais vai ter mãos hábeis para fazer o mal, jamais vai ser um governante corrupto, jamais vai ser um juiz que aceita suborno, jamais vai ser um influente que trama o mal e jamais vai ser alguém que vai perverter a justiça. Ah, que o Brasil se convertesse todo, inclusive o Alexandre de Moraes.
Tem jeito, ele está vivo ainda. Depois que morre, meu irmão, aí, como dizia o meu, o meu parente, é caixão e vela preta, não tem mais jeito. O dia de se converter é hoje. O dia de mudar a tua história é hoje. O dia de agir com justiça é hoje. E só se age com justiça plena quando o coração, a mente é totalmente convertida e é direcionada por Cristo e através de Cristo, pela fé nele. Deus abençoe o Brasil, abençoe a nossa pátria e nos abençoe em nome de Jesus. Temos culto hoje aqui às 18h30, às 18 horas. Venha adorar a Deus junto conosco. O Senhor te abençoe. Amém.